Muito bom dia para você aí de casa. Enfim, sextou, né? 24 de agosto. Começamos agora para todo o Brasil o RF com você. E confira os destaques do dia. Estudante de 18 anos é vítima de abuso sexual dentro de estação do metrô em São Paulo. Apesar de apreensões, presos são liberados no Rio de Janeiro. Polícia prende suspeitos por sequestro de empresário no Rio Grande do Sul. Trabalhadores são resgatados de garimpo no Pará. E poluição aumenta o risco de morte de crianças até 5 anos de idade. O RF com você está apenas começando. Muitas notícias a partir de agora e fique ligado no programa. Daqui a pouco você vai ver aqui comigo porque é mais difícil fazer amigos depois dos 30 anos de idade. Os especialistas têm uma explicação para isso, viu? E eu vou mostrar ainda hoje nessa edição. E vamos para as notícias desta sexta-feira. Uma estudante de 18 anos foi vítima de abuso sexual em uma estação do transporte público de São Paulo. A polícia ainda não tem pistas dos suspeitos. A polícia ainda não tem pistas do suspeito. O abuso teria acontecido nesta estação da linha verde do metrô, na zona sul de São Paulo. A vítima, uma estudante de 18 anos, que não quer ser identificada, diz que o homem pediu uma informação quando ela estava na bilheteria. Poucos minutos depois, foi atacada por ele, já na plataforma. Senti alguém me puxando e quando eu dei por mim, eu já estava no chão, ele estava tirando a minha roupa. Depois de um tempo, ele saiu como se nada tivesse acontecido. A vítima afirma que mesmo depois do abuso, o homem a seguiu no metrô. Ela teve medo de pedir ajuda. Ele falava que se eu voltasse para a estação, ele ia me pegar de novo, que ele ia me matar. De acordo com a estudante, ela passou por exames no hospital e está tomando remédios. O caso foi registrado em uma delegacia da mulher da Zona Sul de São Paulo. A polícia já abriu inquérito para investigar a denúncia de abuso. Diz que vai pedir as imagens das câmeras de segurança do metrô que possam ajudar na identificação do suspeito. Ele tem de 20 a 30 anos, ele tem 1,80 mais ou menos, ele é branco, cabelo preto com umas mechas meio amareladas. Ele tem um monte de tatuagem. Sobre o caso, o metrô se limitou a dizer que não medirá esforços para colaborar com a polícia durante as investigações. Questionado sobre o posicionamento e falta de informações, disse que essa seria a única resposta sobre o assunto. E continuam as operações contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Apesar das apreensões, 5 presos devem ser liberados. Do alto da comunidade, a visão privilegiada de traficantes. Essa é a visão que o tráfico tem para atirar nos policiais que sobem por essa rua no Morro da Mangueira. Era daqui que os criminosos acompanhavam a chegada de policiais na comunidade da Mangueira. 2 suspeitos foram presos e uma pistola apreendida. Enquanto o BOPE, grupo de elite da Polícia Militar, tomava as ruas da comunidade, homens do Exército ocupavam pelo 4º dia seguido os complexos da Maré, Penha e do Alemão, também na região norte do Rio de Janeiro. 2 bombas de fabricação caseira com pregos, parafusos e lâminas foram encontradas em uma mochila abandonada. Os explosivos foram projetados para atingir o maior número possível de pessoas durante os ataques. Você aqui levanta o fundo do blindado. Quase 300 quilos de maconha foram apreendidos e a quantidade de drogas encontrada pela polícia só essa semana se aproxima de 1,5 toneladas. Também foram apreendidos 3 fuzis. 70 suspeitos foram presos desde que a operação começou no domingo à noite. Mas a justiça decidiu soltar 5 deles depois de um pedido da Defensoria Pública. Os advogados alegaram que não havia qualquer indício de envolvimento do grupo com o crime e afirmaram que os policiais entraram na casa onde os 5 estavam sem autorização judicial, além de mexer no celular deles. 8 pessoas morreram desde o começo da operação, que faz parte da intervenção federal no estado. Os militares continuam na região, considerada estratégica para o tráfico de drogas por tempo indeterminado. E foram presos no Rio Grande do Sul suspeitos pelo sequestro de um empresário no Rio Grande do Sul mesmo. Vamos ver.
Já era tarde da noite, mas mesmo assim dezenas de pessoas se reuniram para acompanhar o fim do sequestro de um empresário. O crime foi em Bagé, na região da Campanha. 6 pessoas foram presas. Todos os detidos foram levados até a delegacia da cidade, antes de serem encaminhados ao sistema prisional. Um a um foram retirados da viatura, prestaram depoimento e vão responder por extorsão e sequestro, formação de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. O mandante do crime, de acordo com os investigadores, seria um homem que está no presídio regional de Pelotas. Os 6 presos pelo sequestro foram encaminhados ao presídio regional de Bagé. E vários trabalhadores foram encontrados em situação de escravidão em um garimpo no Pará. 38 trabalhadores em condições subhumanas. Há vários anos eles dormiam em cabanas precárias. Na cozinha os alimentos ficavam expostos à sujeira. A água para beber e tomar banho vinha de um poço no meio da floresta. O banheiro era improvisado. A área conhecida como Garimpo de Coatá fica no interior de uma fazenda em Jacareacanga, sudoeste do Pará. Depoimentos revelaram a rotina degradante da exploração de ouro em mais de 200 hectares de preservação ambiental. Os garimpeiros contaram que recebiam da dona da fazenda 15% do total da extração do minério. Esse senhor enviava para o filho o pouco que ganhava. Como é que o senhor faz? O senhor pega em ouro? Eu pego em ouro. Daí vende o ouro? Não, eu pego em ouro, aí ela vai e entrega para mim lá na rua. A filha dela lá na rua entrega o ouro para ela. A maioria dos trabalhadores fazia dívidas quando não alcançava a produção de minério exigida e também pela comida e bebida retiradas na fazenda. Há denúncias de que as cozinheiras eram exploradas sexualmente. O verdadeiro terrorismo psicológico que essa pessoa fazia nessa quantidade de pessoas. A dona da fazenda foi autuada. Ela deve pagar multa de quase 5 milhões de reais, além das indenizações trabalhistas e danos morais a todos os garimpeiros. De acordo com o Ministério do Trabalho, esse foi o maior resgate de mão de obra análoga à escravidão em áreas de garimpo no Brasil. Qual o contrato prático, a realidade que estava sendo executada em termos de ganhos. Isso tudo está sendo apurado caso a caso, para ela responder diretamente como empregadora desses trabalhadores. Bom, uma perseguição após um assalto a uma lotérica em Mauá, na Grande São Paulo, terminou em acidente de trânsito. Vamos ver. Pelo menos 3 pessoas se feriram e precisaram ser resgatadas pelos bombeiros. Uma mulher que caminhava pela calçada foi atropelada e levada para um hospital próximo. Este motociclista foi atingido pelo carro já desgovernado pouco antes do acidente. A perseguição começou depois que eles assaltaram uma casa lotérica em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. O carro só parou quando invadiu a calçada e bateu neste piquete de concreto. Os criminosos que estavam nele não se machucaram. O assaltante que fugia neste outro carro se entregou não muito longe do local do crime. Os policiais apreenderam 2 armas com os criminosos, um revólver e uma arma de fabricação caseira. São Paulo é um dos estados líderes no Brasil em assaltos a bancos, lotéricas e carros fortes. Foram 141 crimes deste tipo só no início do ano. Apenas Minas Gerais registrou um número maior, em média 60 assaltos por mês. 2 por dia. Os dados são da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança Privada. Completam a lista os estados de Paraíba, Rio Grande do Sul e Paraná. Bom, agora você vai conhecer o passo a passo usado pelos bandidos para o tráfico internacional de armas. O número de apreensões não para de crescer. Até estas armas chegarem nesta esteira para serem destruídas, elas já foram a causa de muita destruição. Assassinatos, sequestros, roubos, tráfico. Os fuzis AK-47, que são vistos nas mãos dos bandidos, geralmente vêm da China e do leste europeu. Entram de forma ilegal nos Estados Unidos. Os carregamentos saem de lá de avião ou navio para o Chile, Bolívia ou Paraguai. Depois entram ilegalmente no Brasil e viajam até as grandes capitais. Em julho, o maior traficante de armas do Brasil foi condenado a 12 anos e 8 meses de prisão por tráfico de armas nos Estados Unidos. O carioca Frederic Barbieri, de 47 anos, conhecido como o Senhor das Armas, mandou para o Brasil quase 1.000 fuzis em 137 remessas. 60 dos fuzis enviados pelo Senhor das Armas ao Brasil foram apreendidos no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro em junho do ano passado. As armas estavam dentro de aquecedores de piscina em containers vindo de Miami.
Dependendo do calibre e situação das armas apreendidas, elas podem voltar à ativa. Só que desta vez, a trabalho dos policiais civis e militares. A intenção é que essas armas que estejam em estado da arte, né, são umas armas com potencial, capacidade de atender aquele órgão de segurança pública, essas armas voltem para o agente e que elas sejam utilizadas em proveito da segurança e em proveito da sociedade. Quando não podem ser reaproveitados, os armamentos precisam ser destruídos. Em 2017, 280 mil armas foram eliminadas pelo Exército. Só no Comando Militar do Sudeste, a capacidade de destruição é de 6 mil armas por semana. Em geral, esses armamentos apreendidos, mesmo depois de serem periciados, continuavam sob responsabilidade da Justiça até o final dos processos. Só que guardá-los em segurança era um problema. Fóruns se tornaram alvos de assaltos. No ano passado, em apenas 2 roubos a fóruns do estado de São Paulo, 566 armas foram roubadas. Em Diadema, na Grande São Paulo, os bandidos renderam 3 vigilantes. As armas ficavam dentro de um cofre e eram provas de processos judiciais. No Guarujá, no litoral paulista, o circuito de segurança flagrou o carro dos ladrões chegando ao fórum. As chances de crimes como estes caíram. Em novembro do ano passado, um acordo entre o Conselho Nacional de Justiça e o Exército agilizou o repasse de armas apreendidas. Com isso, grande parte do estoque sob custódia da Justiça já foi eliminado. Tanto que a média brasileira de destruição em 2017 chegou a 818 armas inutilizadas ao dia, mais que o dobro do número de apreensões. Os dados foram obtidos através da Lei de Acesso à Informação. O Conselho Nacional de Justiça firmou um acordo com o Exército para acelerar esse processo. É assim que funciona o movimento de armas apreendidas no Brasil. Uma vez em poder dos policiais, elas são encaminhadas para o Instituto de Criminalística. De lá voltam para a delegacia e podem ser devolvidas para os proprietários se não tiverem relação comprovada com o crime. Caso contrário, seguem para a Justiça em forma de prova. É aí que elas ficavam paradas até o caso ser julgado. Hoje, mesmo enquanto fazem parte do processo, já são liberadas para serem destruídas pelo Exército logo após a perícia. Não faz nenhum sentido que a gente mantenha essas armas estocadas por um tempo prolongado, se elas já não têm mais nenhuma serventia para a Justiça. Muito poucas dessas armas têm algum interesse para doação para forças policiais, então a grande maioria delas, o mais interessante é que elas sejam rapidamente destruídas para eliminar esse risco. Das mãos criminosas para as máquinas de destruição. Um longo caminho sem chance de volta para a criminalidade. Uma operação da Polícia Civil de Cordeirópolis contra o tráfico de drogas prendeu 10 pessoas e apreendeu um menor de idade. A ação percorreu ainda outras 3 cidades da região. Foram cumpridos 10 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão em Cordeirópolis, Rio Claro e Santa Gertrudes. Uma pequena quantidade de drogas foi apreendida. Além dos 10 presos, um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas e 2 pessoas encaminhadas à delegacia por porte de drogas. As investigações começaram há cerca de 5 meses, identificando pontos de tráfico em Cordeirópolis e os fornecedores das drogas nas outras 2 cidades. A operação contou ainda com o auxílio do helicóptero Pelicano da Polícia Civil e de agentes da Polícia Militar e da Guarda Civil de Cordeirópolis. Um nigeriano foi preso em São Paulo suspeito de falsificar cartões de crédito e passaportes com dados de norte-americanos. O laboratório funcionava em um pequeno apartamento dentro de um conjunto habitacional na periferia de São Paulo. Tudo isso foi apreendido. Um computador, essa máquina que lê e grava dados em cartões magnéticos, um gerador de caracteres, vários cartões em branco e documentos, incluindo passaportes. Larry Abiodun Adebayo, conhecido no mundo do crime pelo apelido de Al Capone, estava no apartamento e foi preso. Ele confessou tudo e ainda explicou para os policiais, passo a passo, como fazia as fraudes. Larry é nigeriano e, em São Paulo, falsificava cartões de créditos internacionais, usando sempre dados de cidadãos norte-americanos. Agentes
Agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos acompanharam o flagrante em São Paulo. O nigeriano comprava os dados e as senhas em sites ilegais na internet e pagava em moedas virtuais como o Bitcoin para não deixar rastros. Ele escolhia sempre os clientes com os maiores limites. No início do mês, o FBI, a Polícia Federal nos Estados Unidos, emitiu um alerta aos cidadãos norte-americanos sobre o uso de cartões de crédito e débito em caixas eletrônicos de outros países. Larry foi indiciado por associação criminosa, receptação qualificada e falsificação de documentos. Todo o material apreendido vai passar por perícia. A usina de Itaipu está gerando 20% menos energia. O lago da represa está a mais de 1 metro abaixo do normal. O lago de Itaipu está 1,5 metro abaixo do nível normal. Parece pouco, mas para um lago com 1.350 quilômetros quadrados de extensão, faz bastante diferença. Cada instante a gente produz um pouquinho menos de energia por conta desse nível um pouquinho reduzido, aí, de 1,5 metro. A Itaipu Binacional tem 20 geradoras de energia. Em uma situação normal, cada uma delas opera com 700 milhões de litros de água por segundo. É o que faz girar a turbina e produzir energia. Mas como o reservatório está mais baixo, a potência de cada uma delas diminuiu 20%, de propósito, para economizar água. O nível do lago só deve voltar ao normal a partir do mês de novembro, quando as chuvas são mais intensas nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, onde o Rio Paraná começa a se formar. Aumentou o número de acidentes com embarcações no Amazonas. Uma operação foi feita para tentar evitar o problema. Na imensidão dos rios da Amazônia, o início da vazante é um sinal de alerta. É nessa época do ano que o número de acidentes com embarcações fica maior. Com a diminuição do nível dos rios, há um efeito de assoreamento das margens. Com isso, as raízes, os troncos e também a vegetação, como um exemplo aqui, elas podem se despreender e ficar à deriva nos rios, causando perigo à navegação. Desde o início do ano até agora, a Marinha do Brasil já registrou 62 acidentes envolvendo embarcações aqui no estado. Essa região aqui do Encontro das Águas é chamada pela Marinha de área de risco. Isso porque, conforme o nível do rio vai baixando, o tronco das árvores vai aparecendo e o risco para a navegação fica maior, principalmente à noite. Por isso que as embarcações elas devem procurar navegar um pouco mais distante das margens e elas devem navegar em velocidade menor, até para quem está pilotando ali as embarcações possa ver aí esses riscos. Esta pesquisadora em geociência acompanha o comportamento de subida e descida dos rios. Ela diz que até agora a vazante está dentro da normalidade, mas alertou para a posição dos bancos de areia que mudam de um ano para o outro. Quando a gente tem um rio que carrega uma grande quantidade de sedimentos, como é o Solimões, como é o Madeira, é muito comum a gente ter uma movimentação desses bancos de areia, porque ou o rio ele está arrastando essa areia ou esse sedimento que está depositado, ou ele está depositando. Então quer dizer que existe uma mudança na localização desses bancos de areia. Eleições 2018. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à presidência ontem. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, esteve em Aracaju, em Sergipe, onde se reuniu com apoiadores. Boulos disse que, se for eleito, vai revogar a reforma trabalhista. Um plebiscito para revogar os atos do governo Temer. Revogar a reforma trabalhista, revogar o congelamento de gastos em saúde e educação por 20 anos. Outro candidato também fez campanha na região nordeste do país, onde conheceu o polo agrícola do Vale do Rio São Francisco. Geraldo Alckmin, do PSDB, se comprometeu em despoluir as águas do Rio São Francisco que irrigam as lavouras. Um grande projeto para recuperar nascentes, matas ciliares, tratar esgoto, 115 municípios e o desassoreamento. Ciro Gomes, do PDT, visitou uma feira em Ceilândia, cidade que tem a maior concentração de nordestinos do Distrito Federal. Ele prometeu rigor no combate ao crime organizado. Eu vou criar um sistema unificado de segurança pública, libertar todos os policiais federais de toda a tarefa burocrática e duplicar com isso a capacidade de efetivar a investigação. Marina Silva, da Rede, esteve numa escola no Gama, outra cidade satélite de Brasília. Ela disse que vai implementar creches e escolas de período integral. Todas as crianças na escola
de 5 anos em diante, para que possam ter a aprendizagem correta no ano de escolaridade adequado. Álvaro Dias, do Podemos, fez corpo a corpo com eleitores em Osasco, na Grande São Paulo, e prometeu mudanças no sistema tributário e no imposto de renda. Os assalariados que recebem até R$5.000 por mês não pagarão imposto de renda. Nós vamos gerar mais empregos e o país vai arrecadar mais. Jair Bolsonaro, do PSL, foi à cidade de Araçatuba, no interior do estado, onde participou de uma carreata. O candidato disse que, se for eleito, não vai mais repassar dinheiro para entidades de direitos humanos. Não abandonaremos nossos irmãos da América do Sul, mas e não fique amarrado aqui ao Mercosul por uma questão ideológica. Henrique Meirelles, do MDB, participou de uma sabatina numa rádio na capital paulista. O candidato não teve outros compromissos de campanha. Bom, e o Tribunal Superior Eleitoral divulgou a ordem e o tempo de TV de cada candidato que ele terá aí durante a campanha eleitoral. Veja como vai ficar. A propaganda eleitoral de rádio e TV no primeiro turno começa em 31 de agosto e vai até 4 de outubro. No sorteio realizado em uma audiência pública no Tribunal Superior Eleitoral, ficou definida a ordem de aparição dos 13 concorrentes ao Palácio do Planalto. A candidata Marina Silva abre o primeiro dia de exibição. Os programas dos presidenciáveis serão às terças, quintas e sábados e terão 2 blocos diários de 12 minutos e 30 segundos de duração. A coligação de Geraldo Alckmin é a que terá o maior tempo, com 5 minutos e 32 segundos. Seguida por Lula, do PT, Henrique Meirelles, Álvaro Dias, Ciro Gomes, Marina Silva, Guilherme Boulos, Jair Bolsonaro, Emael, Cabo Daciolo, João Amoedo, Vera Lúcia e João Goulart Filho. 4 candidaturas são questionadas aqui no Tribunal Superior Eleitoral: Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin e Henrique Meirelles. A situação mais complicada é a da candidatura de Lula, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Os argumentos são de que o ex-presidente não se enquadraria na lei da ficha limpa. O ministro Luiz Roberto Barroso notificou o ex-presidente com prazo de 7 dias a partir desta sexta-feira para se defender. Depois dessa fase, o ministro poderá usar mais 8 dias para ouvir testemunhas e coletar provas, além de mais 5 dias para ouvir as alegações finais da acusação e da defesa. A partir daí, Luiz Roberto Barroso poderá levar o caso para uma decisão do plenário. O TSE tem até 17 de setembro para dar uma decisão final sobre as candidaturas. A data é também o prazo limite para os partidos trocarem os nomes de seus candidatos. E o ministro da Defesa visitou Roraima diante da crise de imigração enfrentada na fronteira com a Venezuela. O local foi palco de confrontos entre brasileiros e venezuelanos. Raul Jungmann vistoriou a prestação de serviços de emergência aos venezuelanos que têm chegado ao Brasil pela fronteira e também verificou o trabalho das instituições federais de segurança pública que estão atuando na região. Depois dos conflitos do último fim de semana, a procura foi considerada baixa, mas vem aumentando nos últimos dias. O processo está mais rápido incluso acá. Eu vou de salida hacia Venezuela e me receberam a documentação rápido e já posso sair do país tranquilamente. A Força Nacional continua a patrulhar a fronteira, mas alguns venezuelanos acham que pela falta de controle gerou todo o conflito. Foi muitos imigrantes que vieram para Caraima e se saiu de controle, pues. E houve essa explosão, mas foi incitada. O clima na cidade é tranquilo, o comércio funciona normalmente e alguns estrangeiros são vistos fazendo compras. Edmar é taxista, 16 anos na fronteira, e percebe que a movimentação aos poucos volta ao normal. Depois da manifestação que houve para cá, deu uma aliviada, quer dizer, deu uma baixada, mas está dando para trabalhar. Agora mais notícias do interior de São Paulo. Uma cena incomum na Avenida Moreiras, em Campinas. Os ônibus do transporte coletivo circulam junto com os demais veículos pelas 2 faixas da via. É que o corredor exclusivo foi fechado para manutenção.
O objetivo é fazer a limpeza e a pintura das guias do corredor de ônibus da Avenida das Amoreiras, uma das principais vias de Campinas. Os trabalhos começaram nesta quarta-feira. A interdição aconteceu das 8 horas da manhã até as 16 horas entre a Avenida João Jorge e a ponte da rodovia em Anguera. A circulação dos ônibus do transporte coletivo ocorreu junto aos demais veículos nas duas faixas da Amoreiras. Os pontos de ônibus foram improvisados na calçada. Agentes da INDEC foram até o local para auxiliar motoristas e motociclistas. Na quinta-feira, a interdição acontece no trecho da Anhanguera até a Avenida Ana Beatriz Biarrimbá. E os trabalhos de serviço de limpeza e de pintura de guias no corredor de ônibus da Avenida das Amoreiras prosseguem nesta sexta-feira. A ação ocorre até às 4 horas da tarde. Agora, a saúde. Foi realizado pela primeira vez em São Paulo um exame capaz de detectar o nível de veneno de animais peçonhentos. A técnica não é invasiva, é rápida e não emite radiação. O exame já é usado para tratar doenças musculares, diabetes e alguns tipos de câncer. Nós estamos fazendo esse exame há cerca de um ano e a termografia é um exame cujo objetivo é captar a radiação infravermelha que está presente na superfície da pele, que em última instância reflete a emissão de calor, né, que por sua vez é reflexo da circulação sanguínea que está embaixo da pele. Picadas de animais peçonhentos causam envenenamento, inflamação e muita dor. E a termografia infravermelha ajuda a identificar essas alterações em pacientes vítimas desse tipo de acidente. O Hospital Vital Brasil é referência no assunto. É o único da América Latina especializado em picadas de animais peçonhentos. E foi a instituição que começou os estudos desse tipo de exame no país. No ano passado, o hospital recebeu 1.917 vítimas envenenadas. Só nos 6 primeiros meses deste ano foram 1.381. Nós fizemos inicialmente o exame para alguns tipos de acidentes, com aranhas, escorpiões, serpentes e taturanas. E nós já observamos nesses resultados iniciais que realmente esse exame nos parece promissor. O que resta fazer agora são séries de casos, né, para ver o real papel do procedimento para cada tipo de acidente. De acordo com o especialista, o exame ajuda a identificar a dor e os reflexos do envenenamento na circulação do sangue. Totalmente inócuo, ele não tem radiação, eu posso repetir quantas vezes eu quiser e é muito fácil de ser realizado desde que você faça com a técnica perfeita, né? Com uma temperatura ambiente adequada, com uma câmera com resolução adequada. Então, esses pacientes que ficam internados, né, tomam soro, então nós temos a oportunidade de fazer um exame seriado, né? E com esses exames seriados é que a gente vai determinar realmente o valor desse procedimento. Bom, e a Vigilância Epidemiológica de Limeira confirmou mais 2 mortes por gripe H1N1 esse ano no município. A campanha de vacinação contra a doença foi prorrogada. Segundo o diretor de Vigilância em Saúde, Alexandre Ferrari, a cidade de Limeira soma 5 mortes por H1N1. Os 2 casos mais recentes foram confirmados nessa semana. Uma idosa e uma criança não resistiram aos sintomas da doença. Infelizmente, foram confirmadas mais 2 mortes. Uma, pelo menos, evitável, de uma senhora de 71 anos, do grupo de risco, deveria estar sendo vacinada desde os 60 anos, né? Com comorbidades, infelizmente veio a óbito. E uma criança de 1 ano, mas essa criança tinha uma doença grave, estava internada no hospital em Campinas com uma doença grave. Felizmente contraiu a gripe, foi identificado o H1N1 e não resistiu e veio a óbito. Além dos óbitos, Limeira tem 8 casos confirmados de H1N1 que evoluíram para cura e 2 casos confirmados de influenza A. No total, a cidade teve 72 notificações, 53 casos que já foram descartados e 4 que ainda aguardam resultados de exames. Nós temos ainda 4 casos abertos, não são de óbito, né? Óbito suspeito não temos mais, essas pessoas estão bem, foram em algum momento internadas com a síndrome respiratória aguda grave e com essa notificação é colhido o exame para ver que tipo de vírus
ou subtipo do vírus influenza está circulando. O que preocupa a Secretaria da Cidade é que pelo menos 4 óbitos poderiam ter sido evitados se as vítimas tivessem tomado a vacina. Dos 5 óbitos, por exemplo, essas 4 pessoas eram do grupo de risco, poderiam estar vacinadas, morreram justamente com o H1N1, que é um tipo mais agressivo do gênero influenza, e poderia ser evitado, né? A vacinação, a campanha nossa está estendida, ela é ofertada aí para esses públicos, os idosos, as crianças, e infelizmente muitas pessoas não vão vacinar com algum preconceito ou baseadas em falsas notícias. Ainda segundo Alexandre, a vacina é a forma de prevenção mais eficaz contra a doença. As vacinas que estão no calendário vacinal, o sarampo, a poliomielite, que nós estamos em campanha agora, a gripe, né, são doenças que foram comprovadas pela Organização Mundial da Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, e o único meio de controle é a vacinação. Então a gente pede que as pessoas não acreditem em falsas notícias, confiem nos meios oficiais de comunicação, né, se informe tecnicamente disso. A gente sabe que com a difusão da internet, muitas notícias falsas, né, podem levar a pessoa a erro. Procurem saber e levem suas crianças. As vacinas que estão ali na carteira de vacinação, que são preconizadas ali para os pais, para as crianças, elas são obrigatórias. Aquelas doenças são comprovadas que são doenças que podem levar a óbito ou sequelas graves para o resto da vida. Então os pais têm obrigação de levar para vacinar. Como em alguns grupos de risco a meta de vacinação não foi alcançada, a Secretaria de Saúde de Limeira estendeu a campanha, que agora segue até o próximo dia 31 de agosto. De um lado, nós temos os idosos aí que ultrapassaram a meta com 98%, os trabalhadores da saúde, doenças crônicos acima de 80%, crianças e gestantes, que são públicos importantes, no qual a gripe pode até matar. Nós só conseguimos, há quase 4 meses com a campanha, atingir 60% do público. Então, a Secretaria de Saúde resolveu estender, aproveitar a campanha da poliomielite e do sarampo, já que o público-alvo são crianças, e oferecer também a vacina da gripe para aumentar a cobertura e evitar que essas crianças adoeçam e venham a óbito. E o Instituto de Química da USP tem utilizado o corante azul em um tratamento contra o câncer. Olha só como funciona. Azul é a cor da esperança no tratamento de um tipo de câncer que atinge crianças e adolescentes de até 15 anos, o neuroblastoma, tumor geralmente encontrado nas glândulas que ficam em cima dos rins. Quando essas células cancerígenas se espalham num processo conhecido como metástase, a chance de sobrevida é muito reduzida. Uma proteína que fica na parte externa da célula facilita que a doença avance para outros órgãos. Conhecendo isso, nós fomos em busca de uma droga, de uma molécula que pudesse bloquear esse receptor e, consequentemente, bloquear os efeitos que são, no fim, a metástase. Essa substância é um corante azul. Ele é usado na indústria de alimentos, em chocolates e energéticos, por exemplo. Ele já era conhecido por inibir essa proteína, mas agora foi aplicado numa pesquisa voltada para o tratamento de câncer, neste laboratório do Instituto de Química da USP. O corante, ele atua no receptor, impedindo que esse receptor faça suas funções. Ele bloqueia essa comunicação do meio externo para o meio interno. No meio externo existem fatores que vão agir nesse receptor e promover, então, a mudança estrutural, mudanças moleculares nas células, para que ela migre e invada os outros tecidos. Para chegar à descoberta, os pesquisadores injetaram o corante em camundongos com o neuroblastoma e compararam a evolução do tumor com outro grupo de animais que não receberam a substância. E nós verificamos que tanto o tumor dos animais ficaram reduzidos com o tratamento, e o espalhamento das células do local primário de origem foi bloqueado, porque nós não encontramos as células nos nichos metastáticos. Da glândula suprarrenal, o neuroblastoma se espalha e atinge principalmente o fígado, o pulmão e a medula óssea. Isso acontece em 60% dos casos. A pesquisa recebeu um prêmio do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e outro num congresso nos Estados Unidos. Ele basicamente demonstra
a transformação, né, de uma pesquisa básica para uma pesquisa aplicada, né, que poderia beneficiar o paciente com câncer. Salvar vidas no futuro, sim. Mas para a descoberta salvar vidas, ainda faltam duas fases. A primeira é um estudo para os pesquisadores sintetizarem o corante em quantidades menores. É que, numa pessoa, a concentração alta poderia ter efeitos colaterais. A segunda etapa, que ainda falta, é o teste em humanos. A pesquisa pode levar 10 anos para virar um tratamento disponível nos hospitais. O apelo científico é importante, mas também a motivação social faz com que a gente se empenhe e queira que isso realmente seja importante, que funcione no paciente. Bom, um estudo revela que a poluição do ar é uma das principais causas de morte de crianças até 5 anos de idade. Olha só que impressionante. O caminho até a escola leva menos de 15 minutos. Nina, de 2 anos, ainda usa o carrinho de passeio, enquanto Manu, que tem 4, anda com os pais. Gabriela e Tiago escolhem o trajeto mais arborizado, ruas tranquilas, com menos carros. A gente sempre colocou elas para cima e sempre preferiu caminhos e rotas alternativas, mas não foi pensado por conta da poluição, dos escapamentos e nada assim. Foi uma coisa que foi instintiva mesmo, né? E esse cuidado faz todo sentido. Um estudo internacional revelou que um simples passeio dentro da cidade, onde o tráfego de veículos é intenso, pode expor a criança a cerca de 60% a mais de poluição quando comparada a um adulto. Pesquisadores de uma universidade da Inglaterra descobriram que dentro do carrinho de passeio como esse, a criança fica ainda mais exposta à poluição. Isso porque a altura em que fica a cabeça do bebê é praticamente a mesma dos escapamentos dos carros e do chão. Ou seja, quanto mais baixo for o carrinho da criança, maior a quantidade de poluentes que ela vai inalar. Então, o que esse estudo mostra é que estar perto de uma via de tráfego intenso, com uma criança em torno de 1 metro do solo, aumenta a carga de exposição. Por quê? Porque naquela área, naquele nível, a concentração é muito mais alta. O risco de doenças respiratórias é maior para as crianças de até 5 anos. A criança, ela é um indivíduo que ainda não está completamente formado, ela tem os seus sistemas de defesa imaturos, ela tem uma exposição muito maior, porque comparado a um adulto, uma criança tem uma frequência respiratória, ou seja, ela respira muito mais, então aumenta a dose da exposição e ela acaba sendo extremamente sensível a esses poluentes. Na cidade de São Paulo, os principais emissores de poluentes são os caminhões e ônibus. A pesquisadora mostra a cor deste filtro de laboratório colocado numa rua da capital paulista em um dia sem chuva. Ela acredita que só uma mudança nas leis poderia amenizar o problema. A melhor estratégia é que a gente tenha políticas que, de fato, façam com que a gente tenha níveis menores de poluição. A melhor proteção para a nossa saúde contra a poluição é não ter a poluição do ar presente nas cidades. Alguns hábitos, como beber pelo menos 2 litros de água por dia e ter uma dieta rica em vitaminas, podem ajudar na defesa do corpo quando exposto à poluição. E foi inaugurada em Campinas uma lanchonete que vai beneficiar a Casa da Criança Paralítica de Campinas. O comércio fica na praça que leva o mesmo nome da entidade, no Jardim Nova Europa. Sucos naturais, porções e muitas opções de lanches. Do gourmet ao boquinha de anjo, quem resiste? Muito difícil, né? A gente tem que dar uma paradinha de vez em quando para tomar um suquinho, conversar um pouco com os amigos. É muito bom. Sim, a gente precisa fazer sempre isso, reunir os amigos, comer, beber, ainda mais um lugar como esse, totalmente acessível, onde a gente que tem uma deficiência, dá pra gente vir, dá pra se entrosar, ficar tudo incluso, né? Fazer uma união só com todo mundo. A lanchonete fica na Avenida Baden-Powell, no Jardim Nova Europa. Por aqui, tudo tem sabor de solidariedade. Boa parte da renda é destinada à Casa da Criança Paralítica de Campinas. A parceria vai ajudar também a divulgar eventos, já que a lanchonete fica na mesma praça que leva o nome da entidade.
A sanduicheira foi montada em um container e era o sonho antigo dos empresários Felipe e Daniel. Banheiros adaptados foram construídos para atender pessoas com qualquer tipo de deficiência. A gente tinha sempre vontade de estar trabalhando no segmento de fast food, alimentação, um food truck, estava sempre nessa daí. Aí surgiu a oportunidade de... Passamos aqui, vimos aqui, entramos em contato com a Casa da Criança, eles compraram a nossa ideia e a partir daí foi trabalho e reconstruímos tudo isso daqui do zero, né? Final do ano, Natal, que são datas comemorativas assim que as crianças gostam bastante de brincar, de ganhar presente. A gente vai estar fazendo uma coisa especial para eles nessas datas também. Temos também um projeto a gente só trabalha aqui com a cerveja de latinha porque recolhemos o lacre e a iniciativa para troca da cadeira de roda lá com a Casa da Criança, como já foi acertado com o Cláudio. São uma das coisas que aqui a gente tem total acessibilidade para as pessoas que têm deficiência de locomoção. Né? Os banheiros são adaptados. Segundo a diretora social da entidade, o novo espaço deve ajudar e muito a levantar a bandeira do voluntariado. Sim, porque a visibilidade dessa avenida ela é muito grande com relação ao movimento. E com o nome da criança nessa praça, que essa praça é Casa da Criança Paralítica, e com o container que chegou para agregar mais, porque vai ter muita frequência, a visibilidade da casa vai dar uma melhorada com certeza. Até porque as pessoas passam na Prestes Maia e não sabem como é que é a casa da criança, como é que é o movimento. Então aqui ela vai dar essa visibilidade e vai mostrar para as pessoas que há possibilidade dessas pessoas estarem contribuindo e visitando a nossa casa para conhecer o nosso trabalho. Bom, agora você vai conhecer a produção de vinhos no Cerrado Brasileiro. Lá está um dos 100 melhores vinhos do mundo, viu? Há quem diga que este som acalma, traz aquela paz de espírito. Médicos já disseram que uma pequena taça de vinho faz bem para o coração. Tem pesquisas, inúmeras pesquisas que falam isso. É claro que ninguém é incentivado a beber só por conta disso. Mas já que você vai beber, beba bem. E o vinho é uma excelente escolha. Quase sempre os vinhos mais caros são os que vêm de fora. Mas tem vinho nacional que pode custar 4 vezes mais. O que muita gente não sabe é que um dos melhores vinhos do nosso país vem do Cerrado. A produção é nos arredores da capital federal. Pegamos a estrada e seguimos em direção a Cocalzinho de Goiás, cidade que fica na Serra dos Pirineus, a 107 quilômetros de Brasília. São quase 2 horas de viagem. Do asfalto para a estrada de chão, percorremos um bom pedaço de terra até chegar à fazenda Santa Rosa. Viemos numa época boa. Parreiras carregadas, cachos cheios de uvas, mais de 1000 mudas de 3 variedades de plantas importadas da França, Itália e Espanha. A gente esperava que o vinho fosse um resultado fantástico pela questão do tipo de produção. A gente queria produzir um vinho de alta qualidade, mas realmente foi surpreendente de cara receber uma premiação desses vinhos. A próxima colheita está prevista para a segunda quinzena de setembro. A produção promete render cerca de 10 mil garrafas. O preço varia de 80 a 270 reais. Essa é considerada uma das melhores uvas para a produção de vinho. São extremamente doces. Samuel é o grande responsável pelas uvas. Praticamente todo dia verifica cada pé. A plantação é grande, mas nada de estresse. Aqui as ferramentas mais importantes são a calma e a paciência. Sensação prazerosa, sensação de dever cumprido, né? A gente chegou ao final do ano já com uma colheita boa. Como as uvas ainda serão colhidas, na fábrica, por enquanto, maquinário parado. Nos barris, vinho da safra passada. A quantidade ainda é pequena para abastecer outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, que nós temos clientes com interesse. No momento, a gente consegue abastecer Brasília, Goiânia, Pirenópolis e Anápolis. Se beber, não dirija, né? Vale lembrar.
Olha, fique ligado no programa de hoje. Daqui a pouco você vai saber por que é mais difícil fazer amigos depois dos 30 anos de idade. Quem já trintou aí que está me assistindo, é mais difícil mesmo ou não? Bom, especialistas têm uma explicação e eu vou mostrar a seguir. Não saia daí por nada desse mundo. Vamos para a reportagem especial. Você aí de casa já passou dos 30? Eu não, viu? Quer dizer, eu já passei sim. Tem feito muitos amigos? Especialistas afirmam que após os 30 anos de idade é mais difícil fazer novos amigos. Será, gente? Vamos ver na reportagem. Oi, Leia! Que bom te receber! Abraços. Sorrisos. E muita alegria. Quando eles se encontram, é sempre assim. Você faz ideia de quanto tempo esse grupo de amigos completa esse ano de amizade? Quantos anos, pessoal? 50 anos! É isso mesmo. Meio século de uma amizade que começou quando eles tinham 11, 12 anos. Se fortaleceu na adolescência e virou uma relação valiosa para a vida toda. Qual será o segredo, hein? O segredo é a honestidade, a lealdade com os amigos. Respeito. Eu tenho que saber trabalhar com a diversidade. Não é porque ele é diferente que não é meu amigo, então não respeito e vai embora. Uma amizade de longa data como esta pode parecer complicada de manter. Mas fazer novos amigos depois de adulto pode ser mais difícil ainda. Em especial depois dos 30, quando você já deixou o colégio, a faculdade. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente fica mais seletivo, né? Eu acho que é isso que acontece. Este artigo, disponível no site do jornal americano The New York Times, se tornou uma referência. A pergunta está logo no título. Por que é tão difícil fazer amigos depois dos 30? No texto, uma psicóloga afirma que as pessoas depois dos 30 param de explorar e facilmente deixam de ir a uma festa para passar mais tempo com os filhos, por exemplo. Os estudos da profissional apontaram que o mais comum é ver pessoas que passam a interagir com um número menor de indivíduos e se tornam mais próximas dos amigos que já têm. O grupo de amigos que se conheceu na infância hoje está na casa dos 60 e todos acham muito difícil fazer novas amizades. Eles me conhecem do jeito que eu sou. Para eu fazer um novo amigo hoje, eu vou ter que me expor. Eu vou ter que me mostrar. E eu não sei se essa pessoa vai me aceitar e se eu vou aceitar a pessoa. Então, não acredito que vai ser uma amizade verdadeira. Essa formação desde cedo, da escola, no convívio social, do bairro, é muito importante. Eu acho que isso que dá o laço, é isso que dá liga na amizade. A psicóloga e escritora Marilene Ked afirma que desenvolver a convivência é mesmo complicado depois dos 30. A família, os filhos e os compromissos profissionais dificultam novos relacionamentos. A infância, a adolescência e até o início da juventude são fases da vida em que é muito mais fácil você fazer amigos e manter amigos. Porque você está todos os dias juntos na escola, um vai na casa do outro, então vai se formando uma intimidade, uma confiança um no outro muito forte. E muitas vezes isso se estende para a vida toda. Além da intimidade e confiança, a turma de amigos de longa data tem um outro ponto em comum. Todos adoram rock and roll. No começo, eles até se reuniam em volta da vitrola. Cada amigo tem um artista favorito. Um que prefere mais o Jimi Hendrix, outro Led Zeppelin, e vai por aí. Mutantes. Foi a grande banda nacional que marcou, né? Depois o rock passou a ser ao vivo mesmo. Mas para
para manter a amizade é preciso muito mais do que gostos semelhantes. É preciso saber lidar com os conflitos, que sempre surgem. Tem briga? Sempre. Sempre que possível. Mas sempre se abraça. Sempre se abraça. É. Vocês já ficaram, por exemplo, assim, um tempo, um ano brigado, não falo com a Alice? Não. Já teve uma briga assim? Nunca. Nunca? Não. Por isso que nós somos amigos, senão a gente seria parente. Também é importante se esforçar para manter a convivência. Os amigos se encontram uma vez por semana, geralmente na casa da Alice. E um dos locais preferidos é a cozinha. Eles são casados, têm filhos e o grupo é aberto aos agregados. Mas cuidado. Se entra algum namorado ou alguma esposa e fala, eu não gosto dos seus amigos. Ela vai embora. Mas será que não dá mesmo para ter uma amizade dessas depois dos 30? E onde encontrar bons amigos? Segundo a psicóloga, fazer amigos de verdade no trabalho, por exemplo, é mais complicado. Muitos adultos, pelo próprio aspecto da competitividade, não conseguem manter uma amizade. Então, fazer novas amizades depois dos 30 exige algum esforço, mas é possível sim virar esse jogo. É o que garante o publicitário Marcelo. Aos 43 anos, ele diz que faz amigos de infância, todos os dias. Sempre gosto de fazer amigos, né? Acho que é uma forma da gente dar mais alegria à nossa vida, né? Mas, segundo ele, os novos relacionamentos só dão certo quando existem algumas afinidades. Então tem alguns pontos que a gente acaba analisando mesmo. Se é uma pessoa séria, se gosta de família, né? Afinal de contas, eu sou casado, então a gente não pode ficar andando com gente muito solteira, né? Então, essa linha de afinidades que acaba rolando. E olha aí, o Marcelo recebendo os novos amigos. Eles são vizinhos e têm muito em comum. O Marcelo, apesar de conhecer ele há 3 anos e meio para 4 anos, parece que a gente se conhece há 40, né? Maravilhoso. Eles têm mais de 40 anos e acham que fazer amizades depois dos 30 pode ter sim vantagens. Você acaba tendo mais sensibilidade em perceber, tá, quem é realmente seu amigo. Quando você está muito jovem, você não tem muita essa percepção, né? Mas eu acho que é bem natural. O fato de eu ser muito tímido, isso me atrapalhava no passado. Então fui trabalhando um pouco essa questão aí. Hoje eu acho que é muito mais tranquilo. Os vizinhos garantem que esta amizade veio para ficar. Nós hoje temos parcerias comerciais aqui. Nós nos relacionamos profissionalmente também. Por conta do quê? Por conta dessa confiança que surgiu na amizade. Ter uma coleção de amigos, como o Marcelo, pode ser algo raro e bem diferente dos contatos, que se multiplicam todos os dias nas redes sociais. Segundo a psicóloga, a relação via internet pode decepcionar. Não se iluda, porque colegas, aqueles que curtem você nas redes sociais, a grande maioria não são seus amigos, aqueles que você pode contar a qualquer hora, porque você pode se frustrar, se desiludir muito acreditando nisso. Amigos de uma vida inteira, amigos que se conheceram há pouco. O tempo não importa, o que importa de verdade é ter amigos. Eles fazem bem para a saúde física, mental, emocional. Eles dão leveza à vida. Invista em novos amigos e invista nos seus amigos também, naqueles que você já tem. Então, viva a amizade de hoje e de sempre. Eu posso falar, eu tenho poucos e bons amigos, viu, gente? Nessa semana estamos exibindo aí uma série de reportagens especiais sobre as mudanças nos padrões de beleza. E agora vamos mostrar o drama de adolescentes que tentam ser diferentes. A quarta reportagem mostra que muitos jovens sofrem por não se sentirem incluídos em grupos. O mesmo corte de cabelo, as mesmas roupas, o mesmo jeito de falar. Todos falam tipo, mano, véi.
Vivemos na era do individualismo. Mas com os adolescentes, o comportamento de tribo prevalece. Nessa idade, o legal é ser igual. Todo mundo quer ter foto Tumblr e as roupas Tumblr que imitam meninas de fora. Porque eles precisam encontrar um grupo onde eles se identifiquem e principalmente eles sejam aceitos. Na transição entre a infância e a idade adulta, aceitar e valorizar as diferenças é mais difícil. É uma fase de rupturas, mudanças corporais, psicológicas, descobertas, tudo ao mesmo tempo e com muita intensidade. Tem a questão, sim, da pressão, né? Pra você escolher o que você vai ser quando crescer, quando ser adulto, trabalhar. De você começar a ter as suas próprias ideias. É muita coisa acontecendo de uma vez só. Esse período de fortes emoções, chamado adolescência, nem era levado em consideração no passado. 100 anos atrás, por exemplo, as crianças viravam gente grande de um dia para o outro. Por volta dos 14 anos de idade, passavam a se vestir como adultos, falar como adultos, agir como adultos. Em compensação, nessa época, ninguém era obrigado a descobrir e revelar a própria personalidade, assim tão cedo como hoje em dia. Essa necessidade da perfeição é o que desmorona completamente o emocional, né? E causando muito prejuízo, transtornos psíquicos, inclusive. Ian e Mikael estão no auge da adolescência, 15 anos. São irmãos gêmeos e têm tudo para ser idênticos, só que não. Nossa, não vou falar que eu tenho o mesmo sobrenome dele, não. Ele vai veste uma camisa assim, toda... Ian é o típico adolescente paulistano de classe média. O corte de cabelo, as roupas, os gostos seguem o mesmo padrão da turma da escola. Eu gosto mais do estilo na streetwear, essas coisas assim. Já Mikael é do tipo, sou mais eu e não ligo pra moda. O que não deixa de ser também uma forma de pertencer a um grupo, o dos desencanados. Sou mais relaxado, assim. Pra mim tanto faz. Por sem marca ou com marca. As diferenças ficam evidentes numa rápida inspeção no guarda-roupas. Essa calça aqui é legal porque é camuflada. Essa é da hora. É daorinha. Os dois estão no quarto agora, se arrumando para ir ao shopping e vocês vão ver só a diferença de estilo de cada um. E aí? Tá no estilão? Tô pronto já. Cadê teu irmão? Tá se arrumando ele é assim mesmo. Ele demora mais. Foi rápido, não deu nem 5 minutos, você arrumou. O Ian demora. Demora mesmo. Moleque, hein? Demorou mais, mas tá... Pô, ficou legal o estilão dele, hein? Em família, as diferenças geralmente são toleradas. Mas nas escolas e nas ruas é diferente. Essas duas amigas acham que nesta fase da vida é preciso um pouco de ousadia para ser autêntica e fugir dos padrões. Que é muito natural da gente ficar perto das pessoas que a gente se encaixa. Tem muita gente que, tipo, na rede social é uma coisa, mas fora disso é uma coisa totalmente diferente. Nas fotos do álbum de debutante, Juliana quer guardar as recordações desta fase intensa e cheia de sonhos, sem se preocupar com padrões muito rígidos. Cada um tem o seu jeito, todo mundo tem que ser aceito. E acho que essa coisa de padrão tinha que ficar no passado, assim, já. Mas no mundo adolescente, nada é tão simples. Nem mesmo atender com perfeição o exigente padrão de beleza desejado pelo grupo. Os quadros depressivos, graves, alguns quadros ansiosos, muitas vezes tiveram origem, às vezes, numa infância, uma adolescência, onde ele foi, de alguma forma, estigmatizado. No ano passado, Agatha trocou de escola e foi estudar perto de casa. Mas a recepção das meninas da classe foi a pior possível. Os meninos gostavam de mim, tipo, as meninas foi uma coisa, parece que meio que instantânea. Tipo, eu entrei, elas já não gostavam de mim, tipo, por nenhum motivo, porque elas não me conheciam de outro lugar. As colegas espalharam fotos falsas dela na internet. Elas pegaram uma foto de uma menina sem roupa, branca, tipo,
e postaram na internet falando que era eu. Foi o dia que eu mais chorei na minha vida esse dia. Depois de 5 meses de sofrimento, a Agatha desistiu. É tão ruim você ser excluído, tipo, é tão ruim você, sabe, não ter amizade num lugar, você chegar a ser encarado como estranho ou até mesmo ser xingado por conta da sua aparência física. Hoje está de volta à antiga escola, onde estudou a maior parte da vida e onde se sente em casa. A experiência triste pela qual passou é uma equação que até hoje ela não conseguiu compreender. Eu nunca imaginei que viria a acontecer isso, até porque, tipo, é uma coisa meio sem sentido, né? Uma pessoa me odiar por, tipo, não sei explicar. Nada. Conheça agora a agência de modelos que só contrata pessoas fora do padrão, é isso mesmo. A 5ª reportagem da série de reportagens especiais sobre as mudanças nos padrões de beleza mostra que no Brasil as agências estão cada vez mais interessadas em pessoas consideradas comuns para representarem as mais diversas marcas. Elas e eles estão ali para vender produtos ou ideias. Estampam propagandas em revistas, outdoors, estão nos comerciais na TV ou na internet. São escolhidos a dedo para representar o consumidor. Gente bonita, simpática, comum. Você compraria um produto que eles fossem os garotos propaganda? Com certeza. Até parece ser gente mais normal, mais comum. Cara de modelo ela não tem, mas ela é muito simpática. Qualquer ser humano. A beleza é bonita em todas as matizes, todas as cores, todas as cidades. Juliana mandou, sem nenhuma expectativa, uma foto dela para uma campanha de produtos de beleza que procurava mulheres comuns. Foi selecionada e levou um susto quando se viu no cartaz gigante da propaganda. Quando eu me vi num lugar de mulheres muito magras, eu fiquei chocada. A gente não está acostumado a ver isso, né? As mulheres são muito mais slims. Só que eu também me toquei do quanto a gente tem um olhar enviesado para a beleza. Porque as meninas que normalmente a gente vê também são muito magras. E ninguém vai se reconhecer naquilo. A diretora de marketing da empresa conta que a ideia de colocar mulheres não modelos nas campanhas surgiu há 14 anos como uma aposta corajosa. Foi uma ousadia que estava ali, era só entender, estar perto do consumidor, dessa mulher e ver que era uma verdade humana. Então eu acho que, na verdade, o papel também da publicidade é representar aquilo que o consumidor quer e ser uma marca próxima. A tendência está mesmo mudando. O mercado não é só mais das modelos perfeitas segundo o padrão de beleza. Está cada vez mais inclusivo. Esse modelo antigo de publicidade, ele não comunica bem mais. Eu acho assim que as pessoas não querem mais o inatingível, elas querem ver algo que elas se identifiquem. De olho nessa tendência, Thaís abriu uma agência de modelos em que o bonito é ser diferente. O importante é você olhar para você mesmo e aceitar, e não só aceitar, como transformar aquilo numa inspiração. Em Londres, uma outra agência de modelos tem um critério ainda mais específico. Bonito é ser feio. O correspondente André Tal foi conferir. Um casting de modelos para derrubar qualquer padrão de beleza. Nesta agência de Londres, eles dão prioridade para a mulher careca, o baixinho, a fortuna, os idosos, o bom moço e os estranhos. O nome da agência é Ugly, que em português significa feio, mas é o que eles dizem por aqui. Quem pode julgar o que é feio e o que é bonito? Por isso, eles abrem espaço para modelos tão diferentes. O importante é ter estilo próprio e, claro, autoestima. É ou não é, pessoal? Para mim, qualquer pessoa é um indivíduo com características particulares. Eu acho todo mundo bonito, diz Mark French, presidente da agência. Na primeira sessão de fotos do dia, um trio de musculosos. Andrea, com 1,75 m, contracena com Arnold Schwarzenegger, de 1,5 m, e John Tan, de 1,37 m. E eles disputam para ver quem é mais forte e atraente.
Adoro me exibir de biquíni e mostrar que sou sexy, se vangloria Andréia. Meus músculos me dão a confiança para me sentir grande, diz Arnold. Anthony é um dos poucos jovens da agência. Ele posa ao lado de Pam, uma moderna vovó, e de uma outra mulher de forte personalidade que prefere ser chamada apenas de chocante. Essa é uma agência onde existe tolerância e diversidade. É como se fôssemos uma família. O mundo deveria ser assim, diz Pam. A agência existe há mais de 50 anos e escolhe modelos que participam de comerciais de grandes marcas, vídeos, editoriais de moda e até desfiles badalados. Jane e Peter representam bem esse novo conceito. Nas ruas, talvez nunca fossem considerados atraentes, mas aqui são as estrelas. Sempre fui confiante, feliz em relação ao que sou, diz Jane. Não sei se sou bonito, mas estou trabalhando e viajando para outros países, e isso é incrível, diz Peter. Martin e Anneli se tornaram o orgulho dos netos. Eles vão para a escola e mostram nossos vídeos para os amigos. Se a Ugly cresce ano a ano num mercado concorrido e dominado por agências mais tradicionais, é sinal de que o belo é relativo. O carisma, o sorriso e a originalidade podem conquistar os estilistas e, acima de tudo, o consumidor final. Gente comum, assim como eles. Bom, agora nós vamos chamar a atenção para problemas na fala das crianças. Quanto antes for feito o diagnóstico, mais chances de recuperar o atraso. Pietro ainda é uma criança de poucas palavras. Cupcake com chocolate. Tá bom, cupcake de chocolate. Esta cena entre mãe e filho é mais do que uma simples conversa. Gabriela estimula todos os dias o menino a desenvolver a fala. São algumas atividades que a fono passa para eu fazer em casa. Então, assim, quando tem alguma coisa, eu falo com ele, olha, vamos fazer os exercícios da fono. Começou com A, E, I, O, U. Aos 2 anos, ele foi diagnosticado com atraso na linguagem. Desde então, as sessões de fonoaudiologia mostram resultado. Ele já formula pequenas frases. Eu quero mostrar uma coisa. O diagnóstico até os 2 anos, como no caso do Pietro, é fundamental. 40% das crianças que sofrem algum tipo de distúrbio no desenvolvimento da linguagem e não recebem tratamento, chegam aos 3 anos com grandes prejuízos na comunicação. E mais, estes problemas na fala e na aprendizagem durante a infância são comuns. Acometem cerca de 30% das crianças de até 5 anos de idade. Nós estamos trabalhando com o desenvolvimento da criança, então a gente tem muitas oportunidades, né? Então, quanto mais precoce o diagnóstico e o início da terapia, melhor o prognóstico em qualquer um dos problemas, mesmo os mais graves. O desenvolvimento da linguagem vai impulsionando o desenvolvimento das outras áreas. Então, eu preciso, para desenvolver linguagem, de uma boa inteligência, de uma boa relação com o outro, de uma boa brincadeira, mas quando eu começo a desenvolver linguagem, eu também vou desenvolvendo melhor a brincadeira, a relação com o outro. Eu preciso da linguagem para adquirir mais conhecimento. O problema pode ser grave. Por trás da aparente timidez podem estar escondidos diferentes graus de surdez, comprometimentos neurológicos como autismo, traumas psicológicos, atrasos intelectuais e do ritmo de desenvolvimento da criança. Jogos virtuais e vídeos, por mais que sejam educativos, devem ser evitados o máximo possível, de acordo com a foniatra. Se ela não está no celular, ela está interagindo com alguém, porque a criança não vai ficar sozinha, né? Então, e é nessa interação com o outro que a gente se desenvolve. Gabriela sabe o valor destes momentos. Há 2 anos, ouvir a voz do filho era um sonho. Hoje, realizado. Eu falo para ele, eu te amo. E aí ele vira e fala, eu também te amo. Eu sentia falta desses diálogos infantis. E isso não tem preço. Isso não tem preço mesmo.
Bom, e cerca de 30% dos turistas que visitam Olambra o ano todo vão à cidade como frequentadores da Expo Flora. A estimativa é da Diretoria de Turismo e Cultura da cidade, que a partir de hoje recebe a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. O repórter Vinícius Boer foi até lá para conferir de perto as flores que chegam com tudo no mercado. Prepare o celular ou a câmera. Já está tudo pronto para mais uma edição da Expo Flora, a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. O evento é praticamente um esquenta para a primavera e traz as novidades cultivadas por mais de 450 produtores. Entre os lançamentos, a rosa inglesa chama atenção pela quantidade de pétalas, mais de 100 por botão. Já a petúnia roxa com pigmentos brancos lembra um céu estrelado. As mini orquídeas, cada dia mais procuradas, também são a aposta dos produtores. Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Floricultura, a Expo Flora é uma oportunidade de alavancar o setor. Olambra é responsável por quase metade da comercialização de flores e plantas do Brasil. Se faz, todos os produtores esperam para lançar seu produto, um produto novo ou algo diferente. Então, recebe muita atenção, que mostra a gente tem coisas diferentes, vale a pena, vem para cá, sente como é que é. Então, tudo isso aí ajuda a sustentar um crescimento que, comparado com a maioria dos setores, é muito positivo. Os reflexos são sentidos no turismo de Olambra. A cidade recebe por ano cerca de 1 milhão de turistas, 30% só no período da Expo Flora. Para o turismo da cidade é extremamente positivo, né? A Expo Flora aí, ela traz 300 mil pessoas no mês de setembro e ao longo do ano nós temos aí 1 milhão de pessoas visitando Olambra. Após o evento tem um impacto muito positivo, que as pessoas vêm para o evento, vêm para a Expo Flora e querem conhecer a cidade depois. E isso não só para Olambra, mas a região toda. O evento impacta a região toda, né? Os 70 anos da imigração holandesa no Brasil são contados por meio da tradicional exposição de arranjos florais. Uma emoção muito grande, porque para mim já também são 37 Expo Floras. Então a Expo Flora me trouxe da Holanda para fazer o primeiro. Então já faz um pouco de história para mim também, 70 anos de imigração, quase mais da metade eu estou aqui também. Então, dentro desse tema, nós temos 14 alas, ambientes, onde a gente conta através das flores um pouco essa imigração e um pouco acontecimentos na Holanda, daquela 70 anos. Então, a primeira ala, o pessoal chega de navio, depois de 19 dias no mar. Imagina, daquela época, o pessoal vendo o primeiro Rio de Janeiro, o Cristo, o Pão de Açúcar, todo mundo transbordando de emoção. Um dos momentos mais esperados pelo público é a chuva de pétalas. O espetáculo, que dura 15 minutos, conta com 18 mil rosas despetaladas uma a uma. E diz a lenda que quem consegue pegar uma no ar antes de tocar o chão tem um desejo realizado. A Expo Flora começa oficialmente nesta sexta-feira e segue até o dia 23 de setembro. O evento acontece das 9 da manhã às 19 horas. E olha, realmente vale muito a pena visitar a Expo Flora. Hashtag fica a dica, hashtag eu fico por aqui também. Um ótimo final de semana e juízo, hein?